vamos ver um pouquinho sobre o processo criativo do artista através da sua leitura do objeto de interesse. Quando um artista produz uma obra de arte, por exemplo, sobre uma cena mitológica, bíblica, histórica, primeiro ele conhece essa história, ou seja, ele estuda, se intera, contextualiza, depois ele desenvolve o projeto onde ele define tudo, o material, a técnica, a linguagem, a composição, as formas, os elementos, as cores e o tom da obra, se é romântica, dramática, irônico, contestador. E ele pode alterar intencionalmente alguns dados para mudar o sentido, pode minimizar ou exagerar alguma coisa. E com tudo isso definido, finalmente, ele produz a obra. Claro que ela pode sofrer alterações no processo, não é engessado. A obra é criada a partir da leitura que o artista faz daquele fato ou evento e do entendimento do artista, aplicando sua técnica, o seu estilo e identidade. Vamos a um exemplo. O pintor acadêmico brasileiro Pedro Américo, que nasceu em 1843 na Paraíba e faleceu em 1905 na França, criou em 1888 a obra Independência ou Morte, que ficou mais conhecida como O Grito do Ipiranga. É uma obra icônica e a maioria de nós já a conhece dos livros de história. Nessa obra, Pedro Américo cria a cena grandiosa, começando pelas próprias dimensões de 4,15 metros por 7,60 metros. Uma composição circular, elíptica, que sugere movimento e direciona o olhar para a figura de Dom Pedro I. A perspectiva que ele coloca, a cena acima da linha dos nossos olhos, dá uma intenção de superioridade. As posições, as vestes de cada personagem, a imponência e todos os detalhes. Isso tudo foi uma criação imaginada a partir de poucos relatos que o artista acessou. Há casos em que o artista cobre lacunas, há casos em que o artista altera, como no caso da presença de cavalos nessa obra, sendo que a probabilidade era de uso de mulas e não cavalos. Mas o objetivo era criar uma cena majestosa e impactante, que enaltecesse aquele momento. E funcionou muito bem. Um outro exemplo, o pintor, escultor, arquiteto renascentista Michelangelo Buonarroti, ou só Michelangelo para os íntimos, nasceu em 1475 e faleceu em 1564. Em 1499, esculpiu Pietà, que significa compaixão, piedade, em mármore, com 1,74 m de altura por 1,95 m de largura, cujo tema é Cristo morto nos braços da mãe, que representa Maria com seu filho Jesus morto nos seus braços depois de retirado da cruz. É muito autoexplicativo. Muitos artistas retrataram essa cena e foi feita sob encomenda para o túmulo de um cardeal francês e hoje está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na Itália. Curiosidade. Observe o esquema de composição piramidal, muito usado no Renascimento,
Piramidal porque é uma estrutura tridimensional, uma escultura. Se fosse uma pintura, seria um triângulo. Para a composição se encaixar harmonicamente dentro dessa forma, dessa estrutura, ele reduziu o tamanho do corpo de Jesus, deixando menor que o corpo de Maria. Tudo em nome do resultado, e ficou maravilhoso. Observe um pouquinho essa obra, a perfeição, os detalhes. Nenhum dos dois artistas presenciou a cena, mas com base em informações e estudos, eles criaram suas obras, com suas características, técnicas, linguagens e expressividades. Enquanto Pedro Américo enaltece a figura de Dom Pedro I e o ato da independência do Brasil com uma pintura monumental, Michelangelo esculpe uma imagem icônica, com força, beleza e dramaticidade, que retrata o momento mais triste que um ser humano pode viver, que é a perda de um filho, que pode remeter a uma sensação de tristeza, dor e até indignação e revolta por ter ocorrido da forma que ocorreu, injusta. E temos visto constantemente nos noticiários de TV essas mães chorando as perdas dos seus filhos e pedindo justiça. Falamos então da criação da obra feita pelo artista a partir da sua leitura do assunto e como a obra fica carregada da intenção, da energia e personalidade do artista. Claro que nem toda obra é criada desta maneira.